um testemunho, mas antes de eu chamar a Márcia, que vai testemunhar de uma cura sobrenatural do Senhor, dizer mais uma vez para você o quanto é importante aquilo que nós fizemos quando nós estávamos ali com pessoas queridas no Hospital 22, no UPA, quando nós determinamos aquelas caravanas para ir nos hospitais para orar pelas pessoas que estavam ali internadas. Quanto foi importante você proclamar que o Senhor ia curar aquelas vidas, o quanto foi importante você declarar com a sua boca as bênçãos do Senhor sobre a cidade que você mora. Irmãos, você mora num paraíso. Mojimirim é a cidade de refúgio de muitas pessoas que vêm para cá cansada, abatida, sai daqui avivada, transformada, curada. Então, quero hoje fazer um desafio a todas vocês, a proclamar um horário no tabernáculo, uma vez por semana, somente uma vez. Nós estamos em 120 mulheres aqui. Foi feito 120 inscrições com as pastoras. Se cada um de nós pegarmos um horário, seja ele qual for, não juntos, separado, cada mulher, um horário, numa semana, nós encheremos os lugares que estão ali. É só você querer, é só você determinar, mas você tem que pagar um preço de oração. Oração é trabalho, entenderam, irmãs? Oração é trabalho. E esse trabalho, sabe qual é? Descansar em Deus. Nós liberamos a oração e descansamos em Deus. Quando você entender isso, você vai ir lá no tabernáculo, você vai tomar uma decisão e você nunca mais vai parar de orar no tabernáculo. Porque a sua vida só será transformada completamente quando você for uma mulher de oração. Porque aí você vai ouvir o que Deus tem para você. Você vai saber que você tem que pedir perdão a Deus. Você vai se consagrar a Deus. É na oração que Deus faz as coisas acontecer. Quando você ora, a mão de Deus se move. Amém? Então, seja uma mulher de oração. Depois a Josi vai colocar lá o caderno tabernáculo aqui. E você vai colocar o seu nome. Mas preste atenção. Não vai ser como tolo. Que vai lá, coloca o nome. Aí uma pessoa vem no seu horário. E o dia que você resolve vir, a pessoa está no tabernáculo. Você volta embora brava. Só que você não ocupou o seu lugar. Ninguém vai ocupar o seu lugar se você não vier, irmão. Se você não estiver presente. Se você estiver presente, o seu lugar vai estar lá. Mas se você não estiver presente, alguém vai tomar o lugar que você estava usando. Amém? Que você entenda isso. Você não é qualquer pessoa. Você é uma filha chamada para gerar como Ana e como Maria e Isabel. Se você entendeu a palavra de ontem, você é uma geradora de vidas. E ontem Deus quebrou aqui, eu não sei, tanto esterilidade no útero para gerar filho, como esterilidade para gerar filhos na fé. Através da pastora Silvana, apóstola Silvana ontem, muitas madres, muitos úteros foram abertos aqui. Amém? E vocês vão ver muitas crianças nascendo aqui dentro dessa tenda. Filhos espirituais e filhos carnais. Amém? Deus abençoe. Eu quero chamar então a Márcia, que já está aqui. Em nome de Jesus. Ela vai dar um testemunho muito lindo. Presta atenção. Paz, igreja, bom dia. Eu tenho que trazer a minha garrafinha de água, porque ainda tem umas tossinhas. Vocês me perdoem se isso acontecer. Mas é uma coisa que com o tempo vai ser exterminada. Isso já foi afirmado. Tenho que agradecer muito a bispa, porque ela orou muito por mim. Se eu estou aqui hoje, é porque a igreja se levantou em oração, familiares, amigos. Nossa, como eu senti o amor das pessoas nesse momento que eu vivi. Se eu estou aqui hoje, eu tenho que dar graça a Deus mesmo, muitas graças. Olha, toda a honra seja a Ele, porque eu sou um milagre do Deus vivo para estar aqui hoje. Hoje eu acordei cedo, um pouco ansiosa, me arrumando,
E eu estava me sentindo, falei, nossa, parece o dia que eu me casei, me sentindo uma noiva, sabe? Mas aí eu entendi, eu falei, bom, a igreja é a noiva do Senhor. E por coincidência, esse mês, dia 10 de outubro, eu e meu marido fizemos 35 anos de casamento. Então, esse mês de outubro, para mim, é muito significativo. Enfim, falando eu tive Covid agora, esse ano. Sou uma pessoa forte, que, como a minha mãe mesmo dizia, ela é fortona, como que aconteceu isso, né? Mas aí eu vi que Deus não faz nada de propósito, e sim com propósito. E esse propósito que Ele fez com que eu passasse foi para curar relacionamentos familiares, entre outros que estavam muito conflito, né? E hoje eu sinto uma paz, assim, sabe? Eu ansiava muito por isso. Eu sempre orei para que Deus, para ter bons relacionamentos em todas as áreas, quer seja familiar, em todas as áreas. E, enfim, esse ano meu pai, ele foi diagnosticado com câncer no início do ano. E por conta desse vai e vem em hospital, eu e minhas irmãs, a gente acabou pegando Covid. Eu creio que foi disso, porque a gente nunca foi de frequentar lugares lotados, sempre respeitou máscara e tudo mais. E aí ele veio a falecer no dia 6 de junho, mas antes disso a gente já havia sido diagnosticado com Covid. Eu, meu marido e meu filho, uns 2 dias depois, pelo convívio, né? E eu estava muito bem, eu falei, nossa, eu só vou ser assintomática, né? Porque o estigma que minha mãe me passou é que eu sou forte, então isso estava muito, muito nítido para mim. Então a fortuna aqui foi, não descansou, aí eu tive que dispensar as pessoas que me ajudaram para poder dar conta do que eu tinha para fazer. Meu marido, que é um pouco alérgico, passou mais mal, até eu estava conversando com a amiga ali que nós encontramos com o Chico no dia 31 de maio. Eu sei a data porque foi o dia que a gente foi diagnosticado com Covid pela manhã. Aí a gente teve no hospital, eu, meu marido, fui lá com ele, porque ele estava passando muito mal. E aí o Chico estava bem, eu estava bem, o meu marido estava mal, tomou um soro lá, foi para casa. Naquela noite, eu orei muito com ele, porque ele passou muito mal, eu passei a noite orando com ele. Se tem uma coisa que eu aprendi depois da minha conversão, essa intimidade com Deus foi oração. Eu me converti em 2004 e, a partir de então, eu nunca mais me afastei da intimidade com Deus. Eu aprendi, eu conheci a palavra, a oração, o louvor. Hoje eu até acordei de manhã e eu não sabia como que eu ia falar. Eu escrevi tanto durante o período em que a bispa pediu que eu desse o testemunho. Comecei a escrever. Aí, nesses dias, ouvindo as pastoras aqui, eu falei, mas para que eu vou precisar falar da Bíblia? Já tem quem falou, né? O que eu tenho que falar é o que Deus fez na minha vida. E aí o louvor falava, fica tranquilo, deixa Deus falar. Então, eu falei, é isso que eu tenho que fazer, eu não tenho que levar caderno e tudo aquilo que eu escrevi, porque já foi falado nesses dias, eu tenho que contar o meu milagre, o Deus vivo na minha vida. Enfim, desculpa que às vezes dá um pouquinho de canseira, que eu estou fazendo fisioterapia, estou fazendo tudo o que precisa, e quando eu pedi para Deus que... Deixa eu voltar um pouco. Dia 31 nós fomos diagnosticados com Covid, passamos aquela semana, no dia 6 meu pai veio a falecer. Ele estava com câncer de bexiga, decorrente de tabagismo, que não tinha nada a ver com Covid, ele só pegou depois pela fragilidade, pelo tratamento da quimioterapia, e a família inteira acabou sendo envolvida, quem estava cuidando dele. Mas, enfim, aí ele faleceu, mas eu não tive aquele sentimento eu não tinha sentimento nenhum. Eu sempre tive um bom relacionamento com meu pai, assim, eu nunca tive nenhum conflito, a não ser um pouquinho de estresse nesse período de câncer dele, vai para cá e vai para lá, que eu creio que a doença faz isso. E aí ele faleceu no dia 6, depois dessa semana, do dia 6 ao dia 13, que foi uma semana para mim muito difícil, meu marido foi tomando soro, se recuperando, meu filho já estava bem,
E chegou no dia 13, no domingo seguinte, eu fiquei muito mal, porque eu estava querendo ser a Mulher Maravilha ali da casa. E não descansei, fui fazendo tudo que podia. E, à tarde, eu comecei a passar mal, mas muito mal. Minha saturação foi a 62, sendo que o normal é 97, de uma pessoa normal. Não sei quem passou pelo Covid e sabe disso. E aí, meu filho me levou às pressas lá para o 22, num domingo, à tarde. Eu tive que ser carregado com cadeira de roda até lá, porque eu não estava mais aguentando. Eu não sabia o que eu estava sentindo, mas eu não tinha força para nada, nem para orar. Eu só pedia, Jesus, fica comigo. É a única coisa que eu tinha assim, mais força para falar. E aí, a partir desse dia, eu fui internada, tive que ficar sozinha lá. Eu falei, não, mas meu plano cobre acompanhante. Não, mas aquelas coisas, né? A gente não sabe de nada, vai sugerindo, né? E aí eu fiquei lá sozinha, e nesse período eu falava, eu não quero ser entubada, porque a gente tem uma crença muito errada a respeito, né? Tanto que o médico da Unimed, que me visita todo mês, ele fala, a maioria das pessoas que são entubadas, elas não voltam. Ainda bem que eu fiquei sabendo disso depois, né? E aí, chegou no dia 15, na terça-feira do domingo. Até a terça, eu lutei muito para não ser entubada. Eu fui muito teimosa, mas, assim, eu estava... as pessoas ao meu lado falavam muito contra a intubação. Aí, a hora que eu vi que eu estava numa luta, assim, eu falei, Senhor, a última palavra é do Senhor. Eu não aceito nada que não seja do Senhor. Aí apareceu a médica lá, a doutora Priscila, a infectologista, falou, Márcia, quem quer ser o médico? Eu falei, o doutor Evandro. Ela ligou para ele me convenceu a ser entubada, ele falou, vai ser por poucos dias e você vai se recuperar. Aquilo me deu um conforto, porque eu estava longe de todas as pessoas da família, a decisão teria que ser minha. Mas eu estava resistente, porque intubação para mim era a morte. E aí eu falei, se o senhor falou, então eu concordei. Né, eu precisava de um respaldo, de alguém que falasse por que eu teria que ser entubada. Aí eu fui entubada naquele dia, no dia 15, uma terça-feira. Isso depois eu peguei nos documentos, tá, gente? Porque se eu for lembrar de datas aqui, eu fui depois estudar para passar um testemunho verdadeiro. Aí depois que eu entrei na intubação, isso eu vim saber depois também. O primeiro antibiótico que me receitaram foi certeiro. Já foi de pronto, porque muitas pessoas que passam por isso, elas são testadas com vários antibióticos e, às vezes, ficam até meses entubadas. E, com a graça de Deus, eu fiquei uma semana. E, nesse período, os remédios sedativos eles são muito alucinógenos. Então, eu tinha assim, umas visões, misturava ali com a conversa. Foi uma semana de loucura. Minha cabeça parecia que ia explodir. Mas, assim, se tem uma coisa que eu tinha muito certa dentro de mim, era Deus. Apesar de estar fraca, a minha fé era muito, muito, muito presente. Isso eu posso falar com todas as letras. Então, eu não consegui orar, mas eu sabia que a igreja estava em oração, eu sabia que a família estava em oração, eu sabia que tinha um batalhão de pessoas orando a meu favor. Fiquei sabendo depois que foram até o hospital, né, bispa, também orar. Então, isso daí era um conforto muito grande para mim. Eu sabia que, de vez em quando, eu sentia um refrigério, que era o clamor da igreja por mim. E, nesse período também, assim, a cabeça fica mil, você vai tendo alucinações, você vai tendo visões, e mistura com algumas coisas que são faladas lá, enfim. Passou esse período, eu fui estubada na semana seguinte, com uma semana eu já estava sendo estubada. Eu fui entubada no dia 15, e no dia 22 eu fui estubada. E eu me lembro do médico lá junto de mim falando, Márcia, respira para não ser entubada de novo. Respira. A hora que eu ouvi isso, eu fiz uma força tão grande, Deus me deu um sopro de vida ali,
que eu senti assim, eu na hora já acordei, depois as médicas, ou o pessoal da equipe médica falava, ela está sendo muito colaborativa, mas eu estava muito em contato com Deus. Então, assim, se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, é porque Ele tem propósito. Se Ele permitiu que eu vivesse, é com algum propósito. Tanto que eu estou aqui falando desse Deus grande que me trouxe aqui. E depois eu fiquei entubada uma semana, e depois eu fiquei mais 2 semanas em recuperação. Na última eu já estava com o mínimo de oxigênio, já estava fazendo fisioterapia. E assim que eu voltei, eu falava, Senhor, eu não quero morrer, Deus. Eu não quero morrer, só se for o seu propósito. Eu não quero morrer e não quero ter sequelas. Eu falava muito firme com Deus. Não quero ter sequelas, gente. Eu estou em perfeita saúde, só estou um pouco cansada, que isso leva, talvez, o médico fala 1 ano, mas eu já me sinto muito bem, porque aí eu fiquei do dia que eu fui internada no dia 13, entubada no dia 15, extubada no dia 22, depois de uma semana, e aí eu fiquei até... foram 21 dias, até o dia 3 de julho, no hospital. Mas nos últimos dias eu já sentia que o que eu estou fazendo aqui? Mas, assim, uma equipe maravilhosa, eu pedia, Senhor, coloque pessoas do Senhor nesse lugar. Então, tudo que eu aprendi desde a minha conversão, que foi em 2004, já tem quase, sei lá, aproximadamente 17 anos, eu nunca mais me distanciei de Deus, em nenhum momento eu saí da igreja. Eu posso ter mudado por algumas razões, porque eu também... eu morei em São José dos Campos desde 84, eu vim para cá tem uns 9 anos. Então, eu aprendi muito, muito, muito de Deus lá. E quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar igrejas que eu pudesse dar continuidade, participar de cultos, para reavivar a nossa fé. Enfim, aí cá estou eu saí do hospital. É muito sofrimento lá, porque você fica o tempo todo deitada. Eu emagreci 5 quilos aí em 21 dias. Às vezes a gente faz dieta e não consegue, leva 1 ano para emagrecer eliminar esse peso. E aí eu voltei para casa. E nisso também, o meu marido e meu filho em oração, em jejum e oração. Os dois são muito homens de fé também. Em jejum e oração. Meu marido surtou quando ficou sabendo que quando a médica chamou ele lá, isso já havia sido entubado num dia, no dia seguinte, porque eu fui entubada num dia à noite, no dia seguinte ela chamou meu marido lá para falar para ele o que havia acontecido. Aí ela levou a aliança para ele, porque a gente não fica com nenhum adorno no hospital. E levou a aliança para ele, ele falou que ele quase teve um negócio ali. E a doutora Priscila falou, Marcos, ela estava muito fraca, nós tivemos que entubá-la. Ele falou que ele quase desfaleceu ali na hora. E aí disse que voltou para o carro, gente, ele é durão, mas o meu filho falou que esse homem chorava que nem criança. E eu falei, nossa, isso é para amolecer o coração, porque Deus tirou eu nesses 21 dias do convívio familiar para que fosse trabalhada a família, né, bispa? Eu entendi o meu lado, eu precisava parar, eu sou uma pessoa muito 220, quer fazer tudo, quer tomar conta de tudo. E o meu marido também gosta de fazer muita coisa, e meu filho, que já estava para decidir a vida dele antes da pandemia, queria ir para os Estados Unidos, enfim, veio a pandemia, acalmou tudo. Aí, nesse período, ele teve que assumir tudo. Ele assumiu o contato com os médicos, ele acionou vários amigos assim da área médica para entender. Ele ficava em contato, porque todo dia à tarde o hospital dava o parecer, o quadro, né, em que eu estava.
Então, ele estava assim, ele cuidava da empresa, ele cuidava da casa, porque aí já tinha passado os 15 dias, já podia voltar as pessoas que nos ajudam, né, nos serviços da casa. Então, assim, ele cresceu, a pessoa que me ajuda na faxina, ela falou, Márcia, seu filho cresceu uns 10 anos nesses dias. E isso eu orava muito por ele. A vida inteira eu fui uma mãe de oração. Eu falei, Senhor, faz o teu propósito na vida do meu filho, faz cumprir a tua vontade. Ele é uma pessoa também de oração. Meu marido quando a gente nos converteu em 2004, por questões que agora eu não vou falar aqui, porque vai tomar muito tempo, ele tinha de 9 para 10 anos, então foi mais fácil de inserir ele no nosso meio. E ele é muito, muito forte, é jovem, né? A gente tem que entender que jovem tem uma cabeça diferente da nossa. E aí eu fui me acalmando, hoje ele está mais à frente da empresa, mais à frente de tudo. Então, o que eu fui uma mãe de joelho para que a vida dele mudasse, hoje eu vi que tem um propósito na nossa empresa, que ele está à frente de muitas coisas. Então, como eu falei no início, Deus não faz nada de propósito, e sim com propósito, né? E hoje, graças a Deus, eu estou aqui para poder falar desse Deus grande. Quando eu estava saindo do hospital num sábado à tarde, a enfermeira falou, não deixa de falar desse Deus que fez tudo por você, né? Eu falei, não, isso está inserido no meu coração. Se eu estou aqui hoje é porque eu creio num Deus vivo. E as pessoas que se foram também têm um propósito. Eu sei de muitos amigos, muitas pessoas da igreja que se foram. A gente não sabe qual é o propósito de Deus. Tudo tem uma razão de ser, e tanto que eu estou aqui hoje. Eu não podia negar de falar do que Deus fez na minha vida, porque eu pedi muito para Ele lá. Eu quero sair daqui bem, sem sequelas. Eu quero voltar à minha vida, só que hoje eu estou fazendo com mais calma, tem uma razão de ser também. Enfim, eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, porque também, às vezes, a gente tem uns brancos assim, né? Mas se eu forçar um pouquinho, se eu falar, quando a bispa pediu para eu fazer esse testemunho, que ela foi me visitar, ela e o bispo, em casa, e ela falou. E a partir do dia que ela falou, a gente não estava vindo na igreja, porque eu estava com uma tosse muito forte. E eu falei, se eu for lá, vai ficar mal. Então, mas aí eu falei, não, eu vou sentar em algum lugar lá, levo a minha garrafinha de água que eu trouxe aqui e vou. E a partir de então, é como se eu tivesse renascido. Eu tenho uma data, eu encontro as pessoas que não são do meio cristão, assim, que não estão... Eles falam, então você tem 2 datas de aniversário? Eu falei, tenho. Eu tenho uma dia 3 de janeiro e outra dia 3 de julho. 2 datas de aniversário, que é o dia que eu saí do hospital. Aí eu voltei para casa, estava muito fraca, eu fiquei assim uns 2 dias andando numa cadeira de escritório de rodinha, que eles me empurravam, me ajudavam no banho, porque você sai de lá, a musculatura fica muito fraca. E aí, mas foi rapidinho, quando em 15 dias eu já estava bem assim, né? Eu já estava dando conta de mim sozinha. Mas aí eu comecei a repensar como a nossa vida é um sopro, como nós temos que estar na presença de Deus, porque se a gente for, a gente tem que ter salvação. E para que isso ocorra, é vida de oração, é vida... Outra coisa, na minha casa hoje eu liguei o louvor, estava muito tensa, né? Até por conta da respiração, não sei se eu ia dar conta, que eu estou trabalhando a fisioterapia ainda. E aí o louvor, ele falava, eu esqueci agora, gente, mas depois eu me lembro. O louvor falava justamente, foi uma palavra para mim. Eu não lembro direito agora, mas assim... assim, não era como se fosse assim, Deus vai falar por você, você não precisa se preocupar, porque o dia que a bispa pediu para que eu fizesse o testemunho, eu comecei a escrever, acho que eu tenho um caderno escrito lá.
Aí eu comecei a ver as pastoras pregarem aqui. Eu falei, elas já falaram tudo. Elas já falaram tudo, eu preciso só contar o meu testemunho. Porque o resto foi tremendo aqui. Cada palavra que eu ouvi aqui, eu falei, não, já está tudo falado, eu só tenho que falar o que Deus fez na minha vida. E, enfim, pode ser que eu tenha me esquecido de algumas coisas, mas, assim, o meu contentamento de estar aqui hoje, eu lembro que no hospital, logo que eu fui estubada, apesar de fragilizada, de fraca, eu senti esse testemunho muito forte em mim. Eu sabia que eu tinha que falar de Deus, porque eu conversei muito com Deus, até nos momentos de intubação. Eu não tinha força, eu estava com efeitos alucinógenos. Mas eu lembro que eu falava assim, Jesus, me cura. Jesus, isso foi muito forte em mim. Então, quando a gente conhece as coisas de Deus, a gente passa por tribulações, mas a gente tem vitória. Então, se Deus permitiu que alguns dos irmãos se foram, é porque é o propósito dele também. Então, enfim, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, se for para eu viver, que seja sem sequelas, que eu possa desfrutar da vida que o Senhor me deu. Eu não nego de falar de Deus para ninguém, isso desde que eu me converti. Aí depois eu já vim saber de uma pessoa que foi internada também junto comigo. Eu já tenho uma Bíblia aí que eu já pedi para a bispa separar para dar para ele, que eu não quero carga, eu não quero nada, mas eu tenho um prazer muito grande em falar de Deus para as pessoas, em converter, em dar Bíblia de presente. Cada um tem um jeito, então a gente tem que, não adianta chegar e enfiar a goela abaixo. É muito sutil, é o Espírito Santo falando mesmo, que, assim, isso eu faço com muito prazer. Então, vocês me desculpem se eu estou, talvez, esquecendo alguma coisa, mas eu estou aqui hoje para glorificar o nosso Deus, e Jesus esteve presente o tempo todo comigo, e, assim, sofri bastante. Tinha hora que eu estava, assim, lutando, eu sabia que eu estava entre o bem e o mal, eu estava entre a vida e a morte, mas Deus sabia que Ele podia, assim, me usar. Então, Ele me curou, não deixou sequelas. Eu tive alta no dia 3 de julho, agosto, setembro, outubro. Eu já tenho, assim, aproximadamente 4 meses. Eu me sinto bem, só estou indo devagar, porque, como é uma coisa nova, então, os médicos estão cuidando perfeitamente, sou muito grata. Eu tenho uma vida espiritual com Deus desde que eu conheci em 2004. Sou falha, não sou perfeita, mas eu sei que, pondo a nossa vida nas mãos dele, ele sempre tem o melhor para nós. Então, se eu tiver mais alguma coisa, eu volto aqui para falar desse Deus que me permitiu estar aqui hoje, viva, saudável e sem sequelas, em nome de Jesus. Quero honrar você com esse pequeno brinde para a sua vida e dizer que cada um tem o seu chamado, né? Como ela mesma disse, ela não gosta de vir e tal, mas só o testemunho dela contar para outra pessoa o que ela passou e o que ela venceu já é uma grande conquista no reino espiritual. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Essa aqui, ó. Essa. Amém? Eu quero... Pastora Cristina chegou? Ah, está lá atrás, glória a Deus. Nós temos aqui... Ilma, é isso o nome? Onde está ela? Ah, é você, a parente da Graça. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Você é especial para Deus. E temos a Noêmia. Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Essas pessoas são de Brasília, né? É isso? Olha que bênção, gente. Lá de Brasília, saíram de lá, estão aqui. E é uma bênção estar aqui. Gente, eu estou muito feliz, muito contente com o que o Senhor está fazendo. Que está e vai continuar. Quem recebeu o nosso boletim? Quem não recebeu? Levanta a mão. Por favor, providencie para eles. Permaneça com a sua mão levantada. Isso. Nós temos aqui na primeira
parte aqui, ó. O que está escrito aí no seu boletim? Está escrito assim, ó, resgatando o romantismo do casamento, resgatando algo que você perdeu. Nós vamos ter ali no hotel, no Bristol, não, desculpa, Portal do Lago ali, um dia onde você vai passar com o teu marido. Agora eu quero falar com você casada. Cadê as mulheres casadas aqui? Quantos querem que o relacionamento de vocês melhore? Não estou dizendo que o seu relacionamento está ruim. Estou dizendo que quantos querem avivar algo no seu casamento para que Deus possa fazer algo grande no seu casamento. Eu não sei como que está o seu casamento em casa. Eu não sei como está o seu romantismo. Hoje, por exemplo, você levantou, você disse alguma coisa para o seu marido, tipo, eu te amo? Bom dia, meu amor. Que bom que eu estou dormindo com você. Isso também é um romantismo. E quando você acorda, o marido está dentro do banheiro? Já está te esperando. E aí? Você está aí depois de 3 dias, né? E aí, gente? Resgatando algo, avivando algo. Então, eu quero dizer uma coisa para você. O seu marido está ouvindo o que eu estou falando aqui. Chega nele e fala, amorzão, não importa quanto vai custar, vai lá e faz a nossa inscrição. São 80 casais, né, Rose? É isso? 80 casais, nós reservamos para você um hotel só para nós. 80 casais dentro de um lugar onde vai ser falado uma palavra linda para o seu casamento, onde você vai poder dançar com o seu marido, coisa que você fazia lá no mundo e agora não quer fazer, né? Agora que você tem que fazer. Ah, mas meu marido não dança. Não dança, ensina ele. Vai lá, põe a mãozinha nas costas dele, vai massageando ele, vai levando ele. Gente, isso não é pecado diante de Deus. Tem gente que vem com a mente totalmente deturpada do que as coisas de Deus é. Então vamos ganhar o nosso marido ali, ó, vamos levar ele. Tem filhos? Ô vó, hoje dá para você ficar um dia só com o meu bebê. Para você curtir, para você ter um relacionamento. Não para pôr o filho no meio do relacionamento e o filho não deixar você fazer o que tem que fazer. Põe o filho no outro quarto. Deus não fez os filhos para ficar no quarto nosso. Deus fez os filhos para ficar no outro quarto. Onde você vai cuidar dele. Então, gente, ó. Convite feito. Você talvez chegou aqui no nosso congresso meio abatidinha, mas agora você está avivada. É hora de fazer alguma coisa pelo seu relacionamento. É hora de você acordar e ser a mulher sábia, não a galinha que eu disse. A mandona, a dona de tudo. Você tem que abaixar a bola aí, ó, deixar eles só seu pescoço, ó, daqui para baixo só. Quem manda é o cabeça, é o homem. Eu sei que você não gosta disso. Mas olha que coisa tão interessante. Ele é a cabeça, mas você é o pescoço. Olha o que você faz com ele. Ó. Você leva ele aonde você quiser. Mas vai depender de você, não é, pastora Dulce? Vai depender de nós. Agora, se você não fizer isso, alguém lá fora vai fazer. Tem muitas mulheres estranhas, até mesmo dentro da igreja, olhando para o seu marido. Ai, eu queria ter um marido igual a ele. É, gente, é. Abre os olhos, você, mulher que tem um marido dentro de casa, cuida dele, porque se você não cuidar, tem gente que vai cuidar. E aí você vai falar assim, ai, por que o diabo roubou meu marido? Foi você a culpada? Foi você que deixou o diabo roubar ele? É você que não perdoa? É você que não deixa ele viver uma vida de liberdade? Ele quer jogar um futebol, você quer passear? Irmã, tem tempo para todas as coisas. Você pode deixar o seu marido jogar bola, andar de bicicleta. Ele vai ter um tempinho para você. Só que tem mulher aqui que é muito rixosa. Que fica fazendo as coisas que não é para fazer. E depois leva um na cabeça, igual a Josi falava aí, né? E aí vai choramingar. Então seja uma mulher avivada a partir de hoje. Amém, irmãs?
Vai lá, compra um bebidol bonitinho, prepara, chega em casa, trata bem. E vai curtir o casamento. Vai fazer o seu casamento viver o romantismo de Deus. Amém? Quero ver hoje à noite. Rose, ó, tem 120 mulheres aqui dentro. Quero ver quem é que vai ter atitude de ir lá atrás da Rose, depois do congresso terminado aqui, e fazer sua inscrição junto com o seu marido. Amém? Quero chamar a pastora Cristina. Ela tem algo para fazer aqui também. E depois nós já vamos para a palavra de Deus. E ó, abre os ouvidos, que hoje quem vai falar é minha mãe na fé, hein? Foi ela que me ganhou para Cristo, hein? Então, abre bem os ouvidos aí, porque ó, vem palavra do céu para você. Você vai vir, né, Cris? A Cris vai vir lá de Londrina, hein? Oi, gente. A hora que eu estava vindo para cá, queridas, bom dia, shalom, a paz do Senhor, que a graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, continue sobre a nossa vida. Eu não sei se vocês anotaram a placa do caminhão que passou na minha vida ontem. Mas, gente, se a gente não vigiasse, a gente ia continuar dormindo. Porque nós fomos tão abençoados. E assim, o nosso Deus, Ele faz sempre mais, né? Estávamos vindo para cá, o meu amor me puxou assim e falou no meu ouvido: casa comigo. Senhor, eu falei, eu caso quantas vezes você quiser. Se isso não é Deus, é o quê? Porque com certeza Deus está pegando ele lá, na mesma proporção que está nos pegando aqui. Amém? Então eu só tenho a agradecer por estar com vocês. Eu fui tremendamente impactada ontem. Começou na sexta, o Senhor vai fazendo do jeito que Ele quer. E eu, sinceramente, eu vim aqui para receber o que eu recebi. Eu precisava receber o que eu recebi. E eu sei que Deus ainda tem muito para falar, tem muito para derramar, porque Ele é essa fonte inesgotável. Mas ontem eu acredito que eu fui liberta. Sinceramente, eu fui liberta. Amados, quando aquelas mulheres subiram aqui e Deus tomou na proporção que tomou, não tem como você tentar se esconder aí, amada. Não tem. Se você ainda não sentiu, não recebeu nada, olha, então acorda, desperta, tu que dormes. Porque Deus nesse dia, Ele quer esclarecer a vontade dEle, esclarecer a obra que Ele está fazendo na sua vida. Eu sei que o peso, a luta, a angústia, às vezes tentam ser maiores do que a fé que Ele derrama sobre a nossa vida todo dia. Não é fácil, não é. Mas tempos como o que nós estamos vivendo hoje, querido, só fica do jeito que está aquela que endurece o coração. Então, se você ainda está assim, se você ainda está olhando, ai, será que é isso mesmo? Ai, eu sinto um certo exagero, amadas. Amadas, Deus está nos chamando para viver a extravagância do amor dEle. É essa que é a verdade. Entende? Então, não diga não, diga sim, vai, deixa fluir. Eu desmaiei aqui ontem na presença do Senhor. Eu desmaiei. Aí uma amada chegou e falou assim para mim: vai ficar aí? Vai ficar dinheiro, mas... Falei, opa, Deus, eu vou continuar. Amadas, essas mulheres que compartilharam aqui sobre a liberação. A pastora Márcia foi embora? Ah, uma linda, né? Pastora Silvana, então. Silvana, meu pai amado. Apóstola, amados, nós temos uma história. O apóstolo Sandro cuidou dos meus filhos. Ele trabalhava comigo na padaria. Ele era o meu amigo, meu irmão, meu funcionário. Então, a gente tem uma história junto.
E ontem, quando eu vi essa mulher metralhando as nossas vidas, pelo poder desse Deus que nós temos amado e servido, eu falei, mais. Por isso que estão casados até hoje, né? Agora, a minha história com os meus filhos é sobrenatural. Não tem inveja não, porque você também pode viver o teu sobrenatural com o teu filho. Você pode se você viver exatamente o que Deus compartilhou comigo. Essa palavra Ele deu, eu vou passar para vocês. E Deus começou, filha, esteja atenta àquilo que você vai receber nesses dias. Se você colocar em prática, você não vai ser mais a mesma. Amém? Então é isso que eu fiz. Caramba, Deus, muito obrigado. Tem uma que o filho faz parte da Jocum, manda para onde? Muito mais longe do que Porto Alegre. E ela conseguiu liberar. Então, Senhor, o Senhor vai me capacitar. Porto Alegre é logo ali. Aí a outra vem e fala, é difícil, é minha caçula, mas faz tudo na igreja. Me ajuda e tal. E eu tive que liberar, porque chegou em mim e falou, mamãe, eu vou casar, mas eu vou para Itajubá. Agora, o meu sobrenatural com meus filhos é que eu nunca me separei deles. O Senhor nos levou para a terra de Londrina, porque eu tinha o sonho de fazê-los estudar, mas nunca saí da presença de Deus. E o Senhor honrou. E eu sei que eu tenho um legado na vida de cada um deles, e a minha que está indo para Porto Alegre, ela tem uma ligação, que se você conversar um pouquinho, não precisa conversar muito não, ela sou eu, numa versão mais melhorada. Verdade, a gente tem que confessar. O que é aquela filha que pega o teclado, que o pai vem para dar uma sondadinha nas filhas, porque a gente baba pelos nossos filhos, gente. A gente baba. Ele vem, se alguém viu ele ontem, ele já entra chorando. Aí olha, tira uma fotozinha, uma aqui, a outra aqui. Eu falei, amor, o que foi? A unção. A unção. Vocês já estão com a unção aqui. Então vale a pena. Deixa eu deixar no coração de vocês uma palavra, peraí. Nada necessário, é só um detalhe. Isso aqui é só um ornamento. Vamos lá. Provérbios. Provérbios 3. Filha minha, não te esqueças da minha lei. Lembra que ontem nós participamos, que o Senhor fez um casamento conosco ontem, amém? Oração e palavra. Filha minha, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles, se você fizer isso, se você desejar, se posicionar, a realmente sair daqui, não, está tudo errado realmente, senão o Senhor não teria enviado essa palavra, não enviou só para a pastora Cris, para chamar a ter um cuidado, a não ser negligente com a vida de oração, a vida de postura, de ter um contato, uma intimidade com essa palavra. Então se você reter isso no seu coração e sair daqui, não, alguma coisa eu tenho que fazer, algum horário eu tenho que buscar, eu preciso aumentar, eu preciso buscar essa intimidade
intimidade, esse desejo de ter uma trombada com o Espírito Santo no secreto, porque é isso que Deus tem nos chamado para viver nesses dias, trombada com o Espírito Santo, porque quem assim o tem, Deus não tem luto, não tem derrota, não tem miséria, não tem dor, não tem medo que permaneça em nós. Sabe quem permanece vivendo isso? Essas coisas horríveis que vêm do inferno para nos deter, para nos deteriorar. Sabe quem envia isso para a nossa vida? É o diabo. Mas nesses dias estamos vivendo uma glória intensa sobre as nossas vidas. Mas se você reter, olha o que o Senhor faz. Filha minha, não te esqueça daquilo que o Senhor tem ministrado nesses dias, e não esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão vidas de paz. Vidas de paz. Não te desampare. A benignidade. Tem muita mulher maldosa virando o bumbum para o marido quando ele está precisando de um aconchego, de um chamego. Tem muita mulher maldosa que esquece de ser benigna, de viver a benignidade do Senhor para aquele que está aflito, que está batendo na tua porta pedindo uma palavra. Você está se fechando. Está deixando o espírito de incredulidade vir e falar que acabou, para você não acabou. Porque é Deus que põe o ponto final. É só Ele, amadas. Então não deixe que a benignidade te desampare. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel no pouco. E sobre muito Deus vai te colocar. Ai, eu gostaria tanto de semear mais, de abençoar mais. Se não tem o financeiro, gaste a sua vida todos os dias no altar. Gaste a sua vida na igreja. Porque se você ficar esperando a igreja perfeita, vai morrer na espera e vai viver travada. Porque a partir do momento que você está aqui, a igreja deixou de ser perfeita. Porque ela é feita de mulheres que precisam de cura todos os dias da nossa vida. E amadas, vamos ser sinceras, começou com Eva, né? Começou com Eva. Negligenciou um pouquinho. E hoje, pela graça, Deus tem derramado para que não cometamos o mesmo erro. Para que sejamos mais vigilantes, mais intensa. Simples como a pomba, tão meiga, mas prudente como a serpente. Esse é o Deus que tem prazer em nossas vidas. A apóstola falou ontem, será que se o Senhor mandar um anjo, ou Ele mesmo vier falar com você, Ele vai te chamar do quê? Menina, eu fiquei desse tamaninho na cadeira. Bem pequenininha eu fiquei, eu confesso. Porque eu vivi esses dias de dificuldade. Porque se tem uma coisa que o diabo é organizado. Infelizmente, ele não brinca de ser diabo. Ele se organiza para tentar apagar a nossa luz, para tentar nos destruir. Principalmente se você é ativada todos os dias pelo Espírito Santo. E quando você vive essa vida de ativação das coisas no mundo espiritual, você começa a incomodar as trevas e as trevas começam a perder. Então o que ele faz? Ele manda principado, ele manda potestade, ele manda o vil tentador para tentar destruir você. O que eu tenho que fazer? Fugir? Ele está
orando. Ai, Senhor. Não, eu vou resistir. E ele vai fugir de mim. Só que, por que eu estou dizendo que ele é organizado? Porque o ataque nunca vem de uma maneira só. E eu vivi esses últimos dias tudo de uma vez. É filha que chega e fala: mãe, estou indo embora. É problema no trabalho. É problema na igreja. Eu falei: Senhor, será que não está na hora de eu me aposentar? Mas não está, né? Aí vem a palavra. O entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. É o momento de você viver isso que o Senhor quer para mim e para você. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Que o Senhor toque no teu coração, porque eu creio que esse momento é um momento profético. Sabe por quê? Você tem o que aí na sua bolsa? Não, é esse valor mesmo que você não quer dar, que o Senhor está pedindo para você, em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos vivendo propósitos neste dia. E uma das coisas tremendas que nós ouvimos aqui, foi nós nos posicionarmos, obedecermos ao Senhor, que a bênção vem em porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor está dizendo para nós nesta manhã: aquela que tem vivido o celeiro escasso, vai viver essa promessa aqui, ó. Ao versículo 10 aí: se encherão os teus celeiros, a abundantemente. Então, não tema, contribua, seja alegre para que isso aconteça na sua vida. Honra o Senhor com a tua fazenda, honra o Senhor com o que você tem, traga o melhor para o Senhor agora, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão. Vai transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. É o momento de você dar um passo de fé e honrar ao Senhor e trazer aquilo que você tem de melhor. Não vim preparada, a pastora já contribuí ontem, já contribuí antes de ontem, então traga a sua vida. E quando você trouxer a sua vida, você fale: Senhor, que caia agora todos os impedimentos de eu ser curada neste dia. Já se passaram 2 e eu ainda estou travada, mas eu recebo esta palavra e vou sair daqui com o meu livramento, em nome de Jesus. Vai ficando de pé no seu lugar, vai ficando de pé, oh, em nome de Jesus. Maior tem o nosso Deus para derramar do que o diabo sujo para tomar. Ele é o Todo-Poderoso, que conhece as nossas estruturas, sabe o que está faltando para nos melhorar, e está preparado para derramar. Você crê nisso? Pegou a sua oferta? Pegou o que você tem de melhor? Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, em nome de Jesus! Estenda as suas mãos
Oh, em nome de Jesus. Oh, fecha os seus olhos. Oh, aleluia. Oh, babachuri cantariaba labacheia. Ore cantaraba labachandarás. Ore cantaraba labachandarás. Queremos, Senhor, oh, devolver para ti. Ore cantariaba labacheia. Oriandarás, berecantariaba labacheia. Oh, uma parte da porção, oh, que o Senhor tem enviado para nosso sustento, para nosso socorro. Pai, oh, consagramos para o Senhor, te agradecemos e clamamos em nome de Jesus. Encha os celeiros, faça-nos transbordar, primeiramente das bênçãos incontáveis espirituais, e depois abasteça-nos, Senhor, para que com os nossos celeiros abastecidos nós não tenhamos que emprestar, mas que aquele que vier pedir socorro, nós não tenhamos medo e sejamos generosas e dizemos sim para a tua obra, em nome de Jesus. Traga, saia do seu lugar e saia gritando: eu sou avivada, eu sou avivada, eu sou avivada. Glória a Deus, amém. Eu sou avivada, eu sou avivada, eu sou avivada, eu sou avivada. Sabia que os homens têm um grito de guerra lá? Eu descobri que os homens estão com um grito de guerra lá. Nós vamos ter que ter o nosso grito aqui. Amém? Nós vamos ter que ter o nosso grito aqui. Amém? Ah! Avivamento! Ah! Avivamento! Tá vendo como tem Deus? Deus completa uma, a outra perdeu a voz, a outra tem bastante. Amém? Amém. Pastora Sara, apóstola, né? A gente vai passando e a gente às vezes esquece. Mas a pastora era pastora e hoje ela é uma apóstola, né? Então eu quero chamar ela, é minha mãe na fé. Queria pedir para todo mundo sentar, não ficar correndo na igreja, tá? Eu estou vendo gente sair para fora, entrar para dentro, sair para fora, entrar para dentro. Gente, senta. Todo mundo senta, até as irmãs que estão na porta. Põe uma cadeira aí na porta, senta, para ouvir o que Deus vai falar conosco. Nós vamos encerrar. À noite é outro tipo de culto. Aqui está encerrando o nosso congresso hoje. O dos homens é a mesma coisa. Amém? Senta aí. Bom dia, amadas irmãs avivadas. Bom dia, bom dia. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos começar com uma oração, né, engrandecendo o nome do Senhor, o nosso Deus, que tem nos renovado todos os dias. Porque se não fosse o Senhor, onde é que estaríamos nós? Amém? Levante a sua mão, engrandeça o nome do Senhor. Senhor, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor é aquele que formou a nossa vida e conta os nossos dias, ó Pai, desde o primeiro até o último dia. Senhor, nós Te louvamos, engrandecemos a Ti, porque o Senhor é o nosso consolador, é o nosso rochedo forte, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele em quem nós temos crido, o Senhor é aquele que nos toma pela mão direita e nos leva, o Senhor é aquele que nos rodeia, ó Pai, pelos lados, pela frente, por cima, por baixo. O Senhor é aquele, ó Pai, que mesmo em dias conturbados, o Senhor tem nos chamado de vitoriosas, de corajosas, de pessoas, ó Senhor, compradas pelo Teu sangue. O Senhor tem
tem nos animado, o Senhor tem nos avivado, o Senhor tem realmente nos tomado pela mão e tem nos dito: levanta-te e vai, vá até onde eu te mandar, porque eu estarei contigo. O Senhor tem sido a nossa força, a nossa coragem. O Senhor é o príncipe da paz, o Deus Emanuel, o Senhor conosco. O Senhor é aquele que ilumina os nossos dias. O Senhor é aquele que enxuga a lágrima dos nossos olhos. O Senhor é aquele que coloca a alegria do Espírito Santo dentro de nós e faz com que ela seja a nossa força. Nós te engrandecemos e exaltamos o teu nome, porque só tu és Deus. Aleluia! Em nome de Jesus é que nós oramos. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Você pode se assentar aí no seu lugar. Para quem não me conhece, eu sou a vovó Sara, né? Vó Sara, de 7 netos de carne, né, dos meus filhos, e tantos outros que são incontáveis em tantos lugares, não é? Mas eu estava aqui nesses dias, ouvindo as pastoras aqui pregando. Ontem eu tive que ir um pouquinho mais cedo embora, porque eu estou com o João internado lá, eu tive que buscar a minha nora lá no hospital. Mas eu sei que foi maravilhoso. A pastora Silvana, eu tenho acompanhado ela, a apóstola Silvana, eu tenho acompanhado ela, que eu tenho crescido com as ministrações dela, ali nas redes sociais. É brincadeira, não é? Então, minhas irmãs, hoje é o último dia do congresso, né? E parece que a nossa força vai acabando, né, pastor? Parece que a nossa força vai se extinguindo. Mas eu queria deixar uma palavra de ânimo para você. Olha, quando acabou o vinho do casamento, Deus trouxe o melhor. Deus trouxe o melhor. Quando a nossa força está se acabando, Deus fala assim: a sua força se foi, mas eu sou a tua força. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa para vocês: é um congresso de avivamento. Desde os profetas, desde a antiguidade, muitas coisas foram acontecendo. Mas quando chegou em Joel 2, Deus disse: e nos últimos dias, aleluia, e nos últimos dias, aleluia, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os meus filhos, as minhas filhas profetizarão, os velhos terão visões, aleluia, os jovens sonharão sonhos. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Tem uma passagem em Hebreu que diz: Deus fez a terra tremer, Deus fez muitas coisas acontecerem na terra, mas mais uma vez o leão rugirá, e nós fazemos parte dessa época do rugir do leão, e tudo aquilo que não for para o proveito do Senhor será derrubado, será caído, e as coisas que são inabaláveis permanecerão. Aleluia! E o que é inabalável na igreja do Senhor? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Desculpe a minha empolgação aqui, mas eu dei um beijo na pastora Cristina, que eu acho que foi isso. Amém? Essa mulher é uma bênção, né? Quando a gente pensa em pessoas servindo ao Senhor, né? Tem todo tipo de mulher, né? Tem a mulher extravagante, tem a quietinha, tem aquela que não consegue falar muito. Olha, Deus, Ele age como Ele quer, em quem Ele quer, da forma como Ele quer. Aleluia. Eu não consigo visualizar a pastora Cristina sem um batom vermelho ou sem uma unha diferentona, não é? Mas olha, louvado seja Deus pela vida dela, porque a gente precisa de pessoas como ela no nosso meio. Aleluia. Eu amo a sua vida, viu, pastor? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. É uma passagem bem conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova cada vez que a gente lê a sua palavra. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. E isso, meus irmãos, essa palavra de Deus, minhas irmãs, ela se renova todos os dias da nossa vida. Eu escorreguei ontem, aconteceu alguma coisa estranha ontem na minha vida. Olha Deus falando pela boca do apóstolo Paulo para nós, as coisas velhas passaram. E se você está em Cristo, você é nova criação, você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a vida nova se renova na nossa vida todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos pessoas falando, e a gente sabe que a época que a gente está vivendo, meus irmãos, ô época terrível, ô época difícil. Eu vi tantas coisas aqui e eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer fazer? Deus tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas, nesses últimos tempos, porque nós somos a geração do último tempo. Glória a Deus por isso. O mundo não vai aguentar mais do que isso, meus irmãos. Não vai aguentar mais do que isso que nós estamos passando. De 2016 para cá, eu tenho experimentado coisas na minha vida que a única música que eu escuto e que fala um pouquinho comigo é aquela da Fabiana Sinfrônio, que fala assim, ó, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo que é dor vem para a morte. Meus irmãos, nesse último ano aqui, de fevereiro para cá, eu emagreci mais de 20 quilos. Eu não fiz regime, não fiz jejum, não fiz nada. Eu emagreci mais de 20 quilos. Aí falaram assim, você precisa fazer exame médico, precisa ver o que está acontecendo. Meus irmãos, não tem o que aguente a opressão, não tem o que aguente a guerra espiritual que nós estamos vivendo, a não ser nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala que ainda que o nosso corpo, ele se deteriore, o nosso interior, o nosso homem interior, a nossa vida interior, ela vai se fortificando, ela vai sendo melhorada, porque é o Senhor que está trabalhando em nós. Em 2016, em setembro, eu trabalhei durante quase 30 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu comecei no cargo menorzinho, cheguei até diretora de cartório. E entrou um juiz lá, que era chefe nosso lá, chegou no finalzinho, chegou em setembro, para surpresa minha e pelas minhas costas, ele nomeou uma pessoa no meu lugar, sem me falar. Eu fui receber a notícia que eu estava saindo do cargo pelo Diário Oficial. Aquilo me chateou imensamente. Porque não é porque eu ia perder proventos, não era porque eu ia perder benefício algum, porque tudo que eu podia receber já estava incorporado no meu salário. Mas é por causa da artimanha de Satanás. É por causa de como o diabo trabalha nas nossas costas, como o diabo faz as coisas às escondidas. E de 2016 para cá, muitas coisas vieram acontecendo. Não é? Eu peguei a igreja de Mogi Guaçu, eu estou na frente da igreja ali, e eu não sei se eu vou conseguir expressar isso para vocês, foi como se me pegasse de um lugar e me jogasse assim, ó, lá no meio e falava assim, ó, se vira com o que tem aí. Ficamos sem ministério de louvor, as pessoas que eram líderes de ministério foram todas embora, e você sabe que ser mulher e líder é complicado, porque nós não somos aceitas por muitas pessoas. E não é só homem não, tem mulher que não aceita a liderança feminina. Muitas pessoas foram embora da igreja porque elas falavam assim, eu não aceito uma igreja que tenha pastora, tem que ter pastor.
Então, e a gente está convivendo nisso tudo, mas Deus nos tem dado graça. A igreja está sendo renovada. A palavra de Deus fala ali naquela parábola da figueira, que no chacoalhar dos frutos, aqueles frutos que não prestam, aqueles que, sabe, que não vão contribuir em nada, eles acabam saindo, mas Deus dá o renovo e a figueira começa a frutificar de novo. Aquilo que era bom vai ficar melhor se ele ficou. Aquele que não era tão bom vai melhorar ainda. E Deus manda frutos novos. Deus manda frutos novos para edificar a obra que é dele. Satanás está enganado pensando que nós mulheres não sabemos aonde é o nosso lugar, o que Deus quer fazer conosco, aonde Deus nos colocou, porque eu volto a dizer, lá em Joel diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas, sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças, sobre jovens, sobre velhos, sobre velhas, aleluia, porque Ele é Deus, aleluia, e não há outro igual a Ele. O Senhor diz que a igreja dele subirá gloriosa, como uma noiva ataviada, uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, e o Senhor está preparando a sua igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Deus que eu sirvo, meus irmãos, é o Deus que permitiu que Jesus falasse. Olha, se não tiver ninguém que fala, Deus vai suscitar filhos dessas pedras, filhos de Abraão a essas pedras, e elas falarão. E nós somos muito mais do que pedras, aleluia. Nós somos almas e vidas lavadas, reconstruídas pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E muitas vezes, meus irmãos, nós crescemos. Nós vamos passando a nossa vida cristã, os dias vão se passando e a gente se esquece do maior milagre que houve na nossa vida. E o maior milagre foi quando a gente estava jogada lá, naquele lamaçal de pecado, naquele beco sem saída, naquele lugar onde éramos desprezadas, onde nós éramos mal vistas, e ouvimos a palavra do Senhor, e o Senhor agiu na nossa vida. Nós levantamos a nossa mão e dissemos: Cristo bendito do Pai, eu te quero na minha vida. Esse foi o maior milagre que aconteceu na vida de cada uma de nós, aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, nós entendemos que o Cristo pendurado no madeiro, aquele Cristo que foi crucificado por nós, Ele abriu a possibilidade de nos tornarmos nova criação, nova criatura, como está na palavra de Deus. E quando nós recebemos a revelação de Jesus no nosso coração, nós passamos a não ser mais agora um número de CPF ou um número de RG, mas a palavra de Deus me diz que agora eu passei a ser chamada filha de Deus, aleluia. Nós somos filhas de Deus. A palavra de Deus diz que a todos os que creram nele, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga assim: eu sou filha de Deus. Mas diga com toda, sabe, como se você fosse assim, não sei de quem você gostaria de ser filha. Eu queria ser filha do meu pai mesmo, não é? Mas como se, sabe, que se fosse a maior realização da sua vida. Meus irmãos, Deus não é o presidente da república, Deus não é o homem mais rico que existe na face da terra. Ele é o Criador dos céus e da terra, aleluia. E agora Ele diz: você é minha filha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos criadas de novo à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos ligadas de novo a Ele e passamos a pertencer à sua família. Aleluia.
Quantas pessoas que não foram negligenciadas pela sua própria família. E Deus, Ele nos acolhe. Ele abre os seus braços e diz: olha, eu estou dando para você uma nova família. Você faz parte agora da minha família, a família de Deus. Aleluia. Quanto prazer, quanta alegria. Aleluia. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus diz que nós não nascemos de novo na época do novo nascimento. Ele diz, a palavra de Deus diz assim: as coisas velhas passaram. Você não renasceu segundo a ordem natural e nem segundo uma conjunção carnal, nem resultado de uma paixão ou da vontade da vida humana, mas você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus, você nasceu de Deus. Deus olhou para você, Deus quis ter você, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não deixe isso cair no esquecimento. Diga para a irmã que está do seu lado, não deixe isso cair no esquecimento. E viva, minhas irmãs, a altura de uma pessoa que foi transformada, aleluia, da pessoa transformada que você é, aleluia. Sabe por quê? Porque você recebeu a revelação de Cristo dentro de você, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe quem foi que nos libertou? Eu tenho um pouco de bronca com o movimento feminista. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas o que o movimento feminista fez lá com aquela queima de sutiã foi trazer mais trabalho para a mulher, mais doença, muito mais responsabilidade e muito mais complicação na sua vida. E ao passo que Jesus lá atrás, Ele já havia libertado a mulher, porque Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Aleluia, nós somos mulheres livres. Livres para o Senhor, não tem o que prenda uma mulher de Deus. Não tem o que segure uma mulher de Deus. De fato, o Senhor Jesus nos libertou. Embora haja toda essa gama de machismo que ainda existe, não é? Existe lá fora, no mundo secular, e você acompanha os jornais, você sabe que a mulher, ela recebe menos do que o homem, ela pode se esforçar muito mais, mas existe ainda uma coisa machista lá fora. Jesus já nos libertou. E a primeira mulher, a primeira pessoa a falar das boas novas do Evangelho foi uma mulher. Uma mulher que estava preocupada com Jesus. Ela queria saber o que tinham feito com o corpo de Jesus. Enquanto os homens, a palavra de Deus, no capítulo 20, no versículo 10, lá no finalzinho diz assim, que os discípulos voltaram para casa depois que Jesus foi colocado no sepulcro. Mas Maria, no domingo de manhã, ela voltou ali, enquanto não havia ninguém. E a palavra de Deus diz que ela voltou chorando. Ela estava chorando porque essa era Maria de Magdala. Ela foi uma mulher que foi tremendamente tocada pelo poder de Deus. E ela sabia o que tinha acontecido com a vida dela. Ela reconhecia. Minhas irmãs, muitas vezes nós esquecemos do que Cristo fez na nossa vida. E nós precisamos reconhecer o que Jesus fez. E o reconhecimento nosso, muitas vezes vem através das lágrimas. E a palavra de Deus diz que Maria estava ali no túmulo chorando. E a palavra de Deus, ela não se contradiz. O Salmo diz que é um coração quebrantado, Deus não o rejeitará. Qual foi a recompensa de Maria? Ela viu o Senhor, aleluia. Os olhos dela viram o Senhor ressurreto em primeira mão, em primeiro lugar, sem Globo, sem SBT, sem ninguém. Maria estava ali, julgou que fosse o hortelão, mas quando Jesus pronunciou o seu nome, imediatamente ela o reconheceu
reconheceu e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Era um momento de tristeza. Era um momento de angústia para Maria, porque aquele que havia dado a libertação para ela tinha sido morto, estava num túmulo, encerrado num túmulo. Mas quando ela vê o Senhor, meus irmãos, quando ela vê o Senhor, aleluia, quando ela vê o Senhor e recebe a ordem dele, e imediatamente ela foi cumprir a ordem do Senhor, ela obedeceu a ordem do Senhor. Mulheres de Deus são isso, elas ouvem a palavra do Senhor, elas entendem que é o Senhor falando, reconhecem a voz de Deus, e quando Deus fala, imediatamente elas vão cumprir aquilo que o Senhor disse. Aleluia! Aquela mulher que foi abençoada pelo Senhor, ela saiu ali daquele túmulo, foi correndo para onde estavam os apóstolos, aonde estavam os discípulos de Jesus, e deu a boa notícia: ele não está morto, ele ressuscitou. Aleluia! Ele não está morto, ele vive. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a boa notícia que o mundo espera receber de nós. Essa é a boa notícia que todos esperam de nós. Mulher de Deus, mulher de Deus, abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós estamos atarefadas com tudo, e às vezes até com as coisas da casa do Senhor mesmo, e nós ficamos tão preocupadas com aquilo que nós devemos fazer para agradar a Ele. Olhamos para todos os lados, nós olhamos para todas as coisas, mas o nosso ouvido não está afinado com a voz de Deus. Nessa manhã o Senhor está falando contigo. Muitas das irmãs que subiram aqui falaram: entra no lugar secreto. Entra no lugar secreto, porque lá Deus te vê. O Senhor te vê. Ele vê, meus irmãos, lá é como você estivesse desnuda na presença do Senhor. Ele não olha só para a sua carinha bonita, o seu cabelo bonito que foi feito, escova, chapinha, botox e não sei mais o que. Ele não olha só para o seu rosto maquiado. Não, Deus, Ele atravessa, Ele atravessa todas essas coisas, Ele atravessa o natural, Ele entra lá dentro do teu coração, e Ele conhece você melhor do que você mesma. Ele sabe o que está aí dentro de você. E muitas aqui estão perguntando: mas se Deus sabe, por que que eu tenho que falar? Porque Deus quer ter um relacionamento de intimidade com você. Deus quer que você fale com Ele. E num relacionamento tem que se falar. Se você não falar, se você não conversar, se você ficar quieta, nada vai acontecer. Mas quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, Deus nos ouve, e nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Aleluia! E hoje o Senhor fala contigo, minha irmã. O Senhor está falando com você. Talvez passou na sexta, passou o sábado, e você está pensando aí: mas não aconteceu nada comigo. Eu vi gente caindo no chão, eu vi gente glorificando, eu vi gente falando em línguas. O Senhor está falando que Ele está em processo, Ele está em um processo junto com você na sua vida. Comece a identificar a voz do Senhor, comece a identificar aquilo que o Senhor fala com você. Identificou, vai e obedeça aquilo que o Senhor falou com você. Nesses dias de pandemia, nesses 22 meses praticamente de pandemia, ou 20 e tantos meses de pandemia, muitas pessoas foram embora da igreja, se acostumaram em ficar em casa, se acostumaram com as lives, se acostumaram com a igreja online, esqueceram que a palavra de Deus diz que não é para se afastar da congregação, é para estar em comunhão uns com os outros. E a comunhão, meus irmãos, é estar junto, não é estar cada um na sua casa. Cada dia de ceia, quando a igreja estava fechada, que a gente tinha que pedir para as pessoas pegarem o seu kit e estar tomando a ceia junto com a sua família, é uma apunhalada no nosso coração, porque não é isso que a Bíblia diz. Nós temos que estar em comunhão com os nossos irmãos, nós temos que estar juntos. Uma brasa longe do braseiro, ela não faz nada, mas quando nós nos ajuntamos, olha o que tem sido esse congresso.
Quando as brasas se ajuntam a um grande fogaréu, o Espírito Santo de Deus vem, o Espírito Santo de Deus cai, o Espírito Santo de Deus faz o que Ele tem que fazer quando nós estamos juntos, em comunhão. O Senhor está nos reunindo de novo. Eu não sei se tem alguém aqui que fugiu do seu ministério, que largou o seu ministério, mas preste bastante atenção, que o Senhor está falando com você. Não desconverse, não desvie aquilo que Deus está falando no seu ouvido, porque é o Espírito Santo de Deus falando com você. Retorne para aquilo que Deus te chamou, porque, meus irmãos, nós vivemos num tempo em que é bem possível que não dê tempo de nós retornarmos e fazermos aquilo que Deus chamou para que a gente fizesse. Os dias são maus, mas o Senhor é bom. Ele é bom e Ele é justo, nós não podemos esquecer da justiça de Deus. Ouça o que Deus está falando com você e faça aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Meus irmãos, a palavra de Deus mostra que nós temos grandes tesouros dentro dela. E a Bíblia, a própria palavra diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Pela palavra, Deus criou todas as coisas. Mas quando chegou no homem, Ele pegou lá uma massa de barro e fez um boneco. Por quê? Porque Deus não queria só a palavra sobre a vida do ser humano. Deus queria algo muito mais profundo. Deus queria algo muito mais eficaz, muito mais eficiente. E Ele pegou, e as digitais do escultor, ele fica na escultura que ele está fazendo. Deus pegou aquela massa de barro, e as digitais de Deus ficaram imprimidas naquele boneco de barro que Ele fez ali com as suas santas mãos. A Bíblia diz que Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Um boneco que estava lá agora, uma escultura feita ali, a primeira escultura feita na humanidade foi Adão. Estava ali com as digitais do Senhor. E Deus, Ele olhou para aquele boneco, Ele falou assim: eu quero que ele seja a minha imagem e a minha semelhança. Ou fez uma conferência com Jesus e o Espírito Santo e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque Jesus e o Espírito Santo já estavam lá com Ele. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Amém? E o que aconteceu? Jesus veio e soprou, a palavra de Deus diz, que Ele soprou na narina daquele boneco, e Ele fez daquele homem de barro, daquele boneco de barro, Ele fez uma alma vivente. Aleluia! Não foi só um ventinho, um arzinho que Ele soprou, mas a palavra de Deus diz que o homem tem dentro dele o próprio hálito de Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Deus soprou dentro do homem o seu espírito, e o homem se fez alma vivente. Aleluia! Está escrito na palavra de Deus. E o tempo foi passando, foi passando. Eva foi criada, como a bispa disse, a mulher é o pescoço, leva o homem para onde ela quer, não é? E Satanás, ele é ardiloso, ele usou a serpente, que a palavra diz que era a mais bonita das alimarias do campo, usou para enganar Eva. Eva ouviu a voz da serpente. Quando eu pego essa passagem, minhas irmãs, olhando para a nossa vida, eu fico pensando, não é? Eva, ela caiu ali na inocência, porque ela não conhecia todas as coisas. Ela ouviu a voz da serpente, mas ela só caiu em pecado, porque ela deu mais importância para aquilo que a serpente falava, do que aquilo que Deus havia dito para elas. A gente condena Eva, mas quantas vezes que nós não damos mais ouvido para aquilo que nós estamos ouvindo externamente do que aquilo que Deus está falando conosco, porque nos afastamos da palavra. E a palavra de Deus é ela que é viva e que é eficaz. É ela que faz a divisão entre a alma e o espírito.
É ela que penetra no mais profundo do nosso ser e nos dá discernimento, para que a gente entenda aquilo que Deus quer da nossa vida. E Eva caiu no erro. Ela caiu no erro e levou Adão a errar também. Deus não culpou Eva, culpou Adão. Por quê? Porque Adão, em vez de estar preocupado com o que estava acontecendo, ele descuidou da mulher que Deus tinha dado para ele. Eva estava longe de Adão quando ela pecou. Porque se Adão estivesse lá do lado dela, ele ia falar assim, olha, Deus falou que não é para a gente comer dessa árvore. Mas ela estava sozinha e ela foi presa fácil do inimigo. Meus irmãos, tem algumas coisas aqui nessa passagem de Gênesis que a gente vê nesses momentos que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, a irmã veio aqui e deu testemunho a respeito da Covid. A Covid, ela ataca os pulmões, que é exatamente onde Deus soprou o hálito de vida dele. O diabo não quer que as pessoas vivam. Esse ano, a minha filha, a Noemi, a filha do meio, ela pegou Covid, o marido pegou, os 2 filhos pegaram, a casa inteira dela pegou, e foi a coisa mais terrível do mundo. Ela teve uma embolia, não é embolia, alguma coisa no pulmão, é tipo embolia pulmonar, lá no hospital. E a doutora Patrícia, a doutora Priscila falou assim, olha, se até amanhã era uma sexta-feira, se até amanhã você não melhorar, nós vamos ter que entubar você. E ela estava fazendo tudo particular no hospital, porque não tem convênio. E o hospital lá em Mogi Guaçu estava assim, lotado de gente. Tinha gente com Covid, sentado, recebendo o soro e os medicamentos, de cadeira de roda, na porta dos hospitais, porque não tinha lugar para se colocar nos leitos. Então ela veio para cá e nós falamos, Senhor, a gente não tem esse dinheiro, mas o Senhor é o Deus provedor, o Senhor vai prover. E naquela noite, ela começou a orar e pedir para o Senhor lá, a gente não sabia disso, a pedir para o Senhor. Naquela noite, Deus deu para ela uma palavra, porque ela faz o nosso devocional eletrônico, então é ela que faz. Deus deu uma palavra para ela, porque o diabo já tinha soprado, olha, cancela o devocional dessa semana porque não vai ter. Mas Deus usou ela lá no hospital. E naquela mesma noite, o Senhor deu a certeza para ela que ela não precisaria ser entubada e que ela sairia dali. Porque talvez ela não seja tão forte como a irmã que deu testemunho aqui, como a irmã Márcia. As pessoas têm fragilidades. Cada uma tem um tipo de fragilidade. Não é? Então nós passamos por tudo isso. O meu genro, com Covid dentro da casa dele, com febre alta, com pneumonia, sendo cuidado pelo filho de 5 anos e pela filha de 10. Eles colocaram o celular para o alarme tocar, para poder dar o remédio no horário para ele, porque eu não podia estar lá. Eu não podia entrar na casa. Não podia pegar uma roupa para lavar. Eles estavam lavando, eles lavaram roupa, eles fizeram comida, não é? A comida eu levava, tinha que deixar no portão. Eles vinham e pegavam como se fosse, sabe, uma cadeia, um negócio esquisito. Então a gente tem lidado com muita coisa terrível. E essa doença é uma doença terrível. É algo triste que foi tocar justamente aonde Deus soprou a vida. Lá no pulmão do homem, foi lá que Deus soprou a vida. Meus irmãos, o diabo ele tem uma inveja tremenda dos homens. Ele não quer que as pessoas tenham discernimento da palavra e não cresçam no Senhor, porque Ele não quer ficar sozinho lá no inferno. Ele quer que as pessoas vão junto com Ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você, essa doença, Deus usa tudo, meus irmãos. A palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus ele vai trabalhando de uma forma, Deus é tão genial, Deus é tão espetacular, que Ele vai trabalhando numa forma que Ele vai trazer
trazendo, Ele vai esculpindo de novo a história da igreja, a história da humanidade, a história da nossa vida. E aqueles que estavam alongados de Deus começam a se aproximar de Deus. Não importa se é pelo medo, não importa se é pela dor, diz a palavra. O que importa é que ouçam a palavra de Deus e se reúnam e estejam em adoração, em engrandecimento do Deus eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nesses dias tem nos ensinado muito com tudo isso que estamos vivendo. Em primeiro lugar, é que nós devemos tomar conta daquilo que Deus soprou dentro de nós. Nós devemos cuidar de nós. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Nós precisamos ouvir o que o Espírito de Deus está soprando nos nossos ouvidos. Nós não podemos negligenciar a palavra que o Espírito de Deus está trazendo aos nossos ouvidos nesses dias. Porque senão, meus irmãos, nós pereceremos. Nós somos feitos de carne e osso. Nós somos pessoas imperfeitas, como disse alguém aqui, e se você for procurar, acho que foi a Cristina mesmo que disse, se você for procurar uma igreja perfeita, ela nunca vai ser porque você está lá. Eu estou lá, eu estou aqui. Nós somos imperfeitos. A palavra de Deus diz que nós devemos ir buscando a perfeição e nos aprofundando no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cada dia mais, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Aleluia! Nós estamos nesse processo e não podemos retroceder. Nós não podemos retroceder. O diabo lançou uma onda de medo. O diabo lançou uma onda de terrorismo sobre as pessoas. E as pessoas se esqueceram de Deus. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus é maior do que a máscara. Deus é maior do que o álcool em gel. Deus é maior do que a vacina, que ninguém sabe o que realmente essa vacina está fazendo. Deus é maior. E Ele tem misericórdia de nós. É por isso que Ele enviou essas coisas. Ele tem misericórdia de nós. Mas nunca esqueça que Deus é maior do que qualquer coisa, do que qualquer pensamento de qualquer cientista, de qualquer médico, de qualquer pessoa, por o QI maior que ela tenha. Deus é maior porque Deus formou o QI dessas pessoas. Deus é muito maior. Aleluia. Glória a Deus. Mas você sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus soprou a vida, e daqui a pouquinho eu já termino. Que Deus soprou a vida para aquele boneco de barro. E ele recebeu a alma vivente, ele recebeu a zoe de Deus. Ele recebeu a vida de Deus ali. E sabe o que o diabo fez? Quando o homem caiu em pecado, e pecado significa exatamente isso, é separação entre homem e Deus. O pecado, ele quebra o relacionamento, ele corta o relacionamento entre o homem e Deus. Por isso que as pessoas que pecam não conseguem ter um relacionamento com Deus. É preciso passar por todo o processo da confissão, do arrependimento, do choro, para reconciliar-se outra vez com o Senhor. Deus, ele não se mistura com o pecado. A vida que Deus deu para o homem, ali no Jardim do Éden, foi assassinada pelo pecado. A vida que Deus deu para o homem, ali no Jardim do Éden, foi assassinada pelo pecado. Mas você sabe, lá mesmo, em Gênesis 3,15, eu não vou me demorar aqui, porque vocês já conhecem a história, Deus já providenciou a salvação. Lá mesmo, no cenário da queda, Deus providenciou a salvação. Deus teve um projeto muito maior do que o da criação. Aleluia! Deus fez um projeto muito maior do que o da criação. E eu sei que você vai se alegrar com isso. Aleluia!
Deus fez um projeto muito maior do que o da criação. E outra vez Ele se reuniu lá com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Ele disse, olha, a humanidade não pode ficar perdida nos seus pecados, nos seus delitos e nas suas ofensas. E Ele pegou e disse, olha, Jesus, meu Filho unigênito, você vai se encarnar, você vai se tornar um homem nascido de mulher, você vai morrer, vai derramar o seu sangue, para que toda a humanidade receba a possibilidade igual de se tornar filho e filha de Deus, de se tornar seus irmãos. Aleluia! Jesus olhou para o Pai, e a palavra de Deus diz que Ele foi obediente, aleluia! Ele foi obediente até a morte de cruz, e chegou lá no dia, Jesus foi colocado ali na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado. Mas, minhas irmãs, até chegar ali na cruz não foi fácil para Ele. Ele foi cuspido, foi xingado, foi humilhado. Ele apanhou, falaram injúrias contra Ele. Ele se tornou pior do que os piores pecadores e homicidas daquela época. Tanto que soltaram Barrabás no lugar de Jesus, ao invés de mandar Jesus. Mas não é porque era plano de Pilatos ou das pessoas ali, porque havia um plano maior. Porque Deus está no comando, Deus está no governo de todas as coisas. Deus estava olhando para você agora, no dia 31 de outubro, aqui dentro da tenda, aqui em Mojimirim. Lá fora estão comemorando o Dia das Bruxas, mas aqui dentro nós estamos comemorando o Dia das Filhas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós não precisamos de um caldeirão e nem de ficar feias, muito pelo contrário. Olha aqui, ó, a mulher de Deus é elegante, é cheia de poder, é corajosa, é linda, guerreira. É tanta coisa que está escrita aqui, e que, sabe, tudo isso daqui não seria nada se o nosso espírito não tivesse sido recriado. Quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o Senhor, Ele enviou o seu Espírito, e lá dentro de nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós que merecíamos morrer, diz a palavra de Deus, nós que merecíamos morrer, nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E agora nós fomos declarados justos diante do Senhor. Aleluia! O que é ser declarada justa? Sem culpa. Aleluia, sem pecado nenhum e sem nenhuma distinção, sabe, não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa se você está dentro do estereótipo de mulher bonita, ou se você não faz parte disso, Deus deu nova vida para você, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor em 1 Pedro 1:23 diz: vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor colocou essa semente da sua palavra dentro de nós. Diga para a irmã que está do seu lado: essa semente que dá dentro de mim, que Deus plantou em mim, nunca pode ser destruída, mas viverá e crescerá para sempre. Aleluia, louvado seja o nome de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus, o Pai, arquitetou um plano, Jesus executou o seu plano ali na cruz do Calvário, e através do Espírito Santo de Deus, Deus recriou o nosso espírito que estava morto, diz a palavra de Deus, e implantou nesse espírito agora recriado a sua semente, aleluia, implantou a sua natureza, implantou a sua vida, e operou em nós uma transformação.
de espíritos mortos como nós estávamos, nós passamos a ser uma morada, a ser um templo no qual Ele habita, e agora Ele restaurou, aleluia, a sua comunhão conosco pelo Espírito, aleluia. Deus teve a intenção de recriar o nosso espírito lá dentro de nós, de nos regenerar, para que nós nos tornássemos morada, habitação, templo do Espírito Santo de Deus. E o templo do Espírito Santo de Deus é para ter comunhão com Deus, aleluia. Nós fomos restauradas, aleluia, para ter comunhão com o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós fomos restauradas, enaltecidas, nós fomos regeneradas e nascemos de novo. E agora recebemos a Zoe, que é a vida de Deus, o sopro da vida de Deus dentro de nós. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 9. Porque Deus decidiu, eu estou lendo na nova versão transformadora, tá? Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem umas às outras, como vocês já têm feito. Aleluia. Eu deixo esse texto para vocês, para encerrar aqui. Na versão da Bíblia Judaica Completa, eu amo a versão da Bíblia Judaica Completa, que diz o seguinte: porque Deus não deseja que experimentemos sua ira, mas que obtenhamos libertação por meio do nosso Senhor Yeshua, o Messias, que morreu a nosso favor, para que, quer sejamos vivos, quer mortos, possamos viver junto dele. Portanto, e essa é uma palavra para você, minha irmã, portanto, encorajem-se uns aos outros e edifiquem uns aos outros como vocês já têm feito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. Aleluia! Por que eu sei que Ele está aqui neste lugar? Porque quando Deus nos recriou, nos regenerou, o Espírito Santo de Deus não está mais fora. O Espírito Santo de Deus não está num templo, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia. Bata-se no seu peito e diga: o Espírito de Deus, Ele mora aqui dentro de mim, aleluia. E isso possibilitou que nós tivéssemos comunhão com o Senhor. Levante a sua mão em gratidão a essa comunhão com o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui neste lugar, e eu já posso ver, ó Pai, a Tua mão agindo, o Teu poder agindo na vida das Tuas irmãs, que estão em gratidão, ó Pai, prostradas com o coração na Tua presença, aleluia. Oh, Yeshua HaMashiach, nós não temos como Te agradecer, nós podemos oferecer a Ti, Senhor, todos os nossos dias, todos os nossos momentos. Oh, Espírito de Deus, oh, Ruá de Deus, sopra sobre a vida das Tuas filhas neste lugar. Sopra o Espírito Santo de Deus e venha com o Teu poder. Manifesta, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor. Manifesta, Senhor. Oh, Xere andala maia suri andala. Ore canta lá e assuri anda ramás. É verdade, Senhor, sempre que a Tua palavra é pregada com verdade, ó Pai, o Senhor faz coisas extraordinárias, aleluia. Ore canta lá e assuri anda lá raiz. Oh, minha irmã, você que estava em dúvida agora, o Espírito do Senhor me mostra alguém que estava com uma dúvida muito grande no que ia fazer. Alguém que estava com uma dúvida muito grande, perguntando: será que é o Espírito de Deus que agiu mesmo? O Senhor manda te dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia! Deus levanta aquilo que é improvável. Aleluia! Deus
Toma aquilo que é improvável e torna num vaso de honra para Ele, aleluia. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor, aleluia. Muitas vezes nós nos sentimos como uma peça sem valor, mas a palavra de Deus diz que Ele nos toma como um vaso de barro, como algo que não tem muito valor, aleluia. E Ele, na sua transformação, Ele quebra e faz de novo, aleluia. E Ele nos reveste com a natureza de Deus. O vaso que era de barro, agora está revestido do ouro, que simboliza a natureza de Deus, aleluia. Receba a natureza de Deus sobre a sua vida nessa manhã, minha irmã. Receba o tudo de Deus sobre a sua vida. Receba o amor de Deus, receba a vida de Deus, receba o Espírito de Deus, receba tudo aquilo que Deus tem preparado para você, aleluia. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Oh, glórias, glórias a Ti, Senhor, aleluia, aleluia. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Meus irmãos, eu creio muito na palavra dos profetas. E ontem eu fiz uma transmissão pequenininha aqui ao vivo de uma música que estava cantando aqui. E o Vanelli está lá em casa, porque ele está impossibilitado de sair. Aí ele perguntou como é que estava. Eu falei assim, está super avivado. As irmãs aqui são super avivadas, pastora avivada, todo mundo avivado, cheio de vida, né? Avivada é cheio de vida. E ele falou uma palavra que eu tomei como uma profecia sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Ele falou assim: Deus está usando as mulheres nesses últimos dias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Alguém aqui disse que palavras são sementes, e são mesmo. Não é? São sementes. E que essa palavra seja plantada num solo fértil, aleluia. Que é o solo do teu coração. E que você prospere e dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa passar, viu, do horário.